Estamos de volta e recebemos aqui no estúdio a economista-chefe da Lifetime Asset, a Marcela Kawauchi. Bem-vinda. Obrigada. Feliz Ano Novo. Para você também, feliz Muito Ano obrigado, Novo. viu? Obrigada. De aqui no estúdio conosco. Bom, gente, a gente vai tratar agora do Gabriel Galípolo, né, que assumiu hoje oficialmente a presidência do Banco Central. Já estamos sob a gestão de Gabriel Galípolo à frente da política monetária. Ele assume, como a gente sabe, em meio a pressões do PT pela queda dos juros e do dólar. A gestão do economista é vista como um teste para a independência recém-conquistada da autoridade monetária. Reportagem de Luciana Amaral. O mandato de Gabriel Galípolo vai até 31 de dezembro de 2028. Vai ser o segundo presidente do Banco Central depois da lei que deu independência à autarquia. Até então, Galípolo era diretor de política monetária do BC, indicado e apoiado diretamente pelo presidente Lula. Durante a campanha do petista ao Palácio do Planalto, o economista de 42 anos atuou como uma ponte entre Lula e o mercado financeiro. Braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele exerceu o cargo de secretário executivo da pasta até sua indicação ao BC. Uma vez na autarquia, Galípolo se mostrou entrosado com um corpo de diretores, com uma atuação independente das pressões políticas e elogiada pelos seus pares. Projeções do mercado indicam que o Banco Central vai continuar elevando a taxa de juros, hoje em 12,25%, chegando em 2025 a 14,75%. O próprio Banco Central, na última reunião, já sinalizava mais altas de 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões. Nas redes sociais, o presidente Lula confirmou recentemente que não vai interferir na nova gestão do Banco Central. O ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, foi alvo por diversas vezes de duras críticas de Lula e do PT pelas decisões do Copom em elevar a taxa Selic. Recentemente, na presidência interina, Gabriel Galípolo precisou lidar com a disparada do dólar e a realização de leilões que tiraram bilhões em reservas da moeda americana. Galípolo assume definitivamente o Banco Central no momento em que o governo patina para convencer o mercado da eficiência do pacote de controle de gastos e do compromisso em cumprir as metas do arcabouço fiscal, o que pode ter reflexos diretos na condução da política monetária. Vamos lá, Marcela. Eu, na minha condição de repórter de política, eu vejo a proximidade do Galípolo com o Lula, por um lado, como algo com potencial positivo, por um possível, talvez, alinhamento da política fiscal do governo com a política monetária. Mas, por outro lado, também tem um receio de isso afetar a independência do Banco Central. Eu queria te ouvir sobre isso. Como economista, como você enxerga a proximidade dos dois? Pode ser algo positivo, pode ser algo negativo, e o que deve ser? Do lado positivo, a gente pode ter um pouco menos desse fogo amigo que a gente vê entre o presidente da República e o Banco Central, né? Dado que eles são próximos e que o novo presidente do BC foi colocado lá pelo presidente da República, provavelmente a gente vai ver, né, isso desescalar. Isso pode ser muito positivo. Do lado negativo, esse temor, né, também é um temor do mercado financeiro, que o presidente da República consiga fazer alguma ingerência política em cima das decisões do Banco Central, que devem ser eminentemente técnicas. Mas o que a gente tem visto, que a gente viu nas últimas reuniões do Banco Central em 2024, é que provavelmente a gente vai ter uma continuidade do Roberto Campos nessa nova gestão do Galípolo, né? Tanto foi assim que o Banco Central já contratou mais 2 altas de 100 pontos base nas 2 primeiras reuniões do ano. Isso indica, estamos subindo a taxa de juros para tentar colocar a inflação na meta e vamos continuar fazendo isso no ano que vem. Isso é muito importante e essa comunicação do Banco Central com o mercado vai ser o que vai ajudar o mercado a entender qual das 2, né, alternativas vai ser a verdadeira. Joia. O Daniel, de certa maneira, a Marcela já coloca isso, mas o Galípolo tem feito esse esforço também, né, de mostrar que, num português grosseiro, não é um pau mandado do Lula, né? Todas as sinalizações, tanto nas decisões, nos votos recentes dele, quanto nas declarações públicas, ele tem dado essa toada, né?
Muito, demais. Desde que começou a despontar o nome de Gabriel Galípolo como favorito para assumir a presidência do Banco Central no lugar de Roberto Campos Neto, ele se esforçou muito, investiu muito tempo em eventos públicos, em aparições oficiais, para mostrar que, olha, eu fui número 2 de Fernando Haddad, eu tive meu papel no gabinete de transição, eu fiz a campanha eleitoral com Lula, mas eu sou independente, eu vou fazer o que for preciso. A gente separou 3 declarações dessas em que Galípolo se esforçou muito para comprar essa confiança do mercado financeiro. A gente poderia dar outros exemplos também, mas vamos lá por ordem cronológica. Em 8 de agosto, num evento da Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, ele disse o seguinte: muitas vezes eu assisto um receio, uma dúvida de que os diretores indicados pela gestão do presidente Lula não poderiam votar pela elevação da taxa de juros. Não faz muito sentido imaginar que você vai passar 4 anos sem poder fazer algo nesse sentido. Todos os diretores estão dispostos a fazer aquilo que for necessário para seguir a meta. Não tá bom? Vamos ver o que ele falou em outubro para tentar comprar ainda mais confiança do mercado. Isso já foi na sabatina dele na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. A gente vai encontrar diversos dados que sugerem uma economia que não está em um processo de desaceleração, está pujante. O que isso sugere? Que a gente deve assistir a um processo de desinflação mais lento e mais custoso. Eu destaco essa parte aqui. Ao BC não cabe correr riscos. A função dele é ser conservador. E, Caio, mais recentemente, agora no dia 19 de dezembro, divulgação do relatório de inflação, ele ao lado de Roberto Campos Neto, o BC já tinha acabado de tomar aquela decisão de aumentar em 1 ponto a taxa Selic, contratando mais 2 elevações que ele disse, todos os diretores deram todo o apoio para que a gente tomasse a frente no processo de decisão que aconteceria neste Copom, inclusive no guidance, no direcionamento. O BC deve manter a Selic no patamar restritivo necessário pelo tempo que for necessário para atingir a meta de inflação. Ô Marcelo, ele tentou comprar a confiança do mercado financeiro. Conseguiu ou não? Acho que conseguiu sim, ele fez um bom trabalho nesse sentido, né? O mercado, tanto é que o mercado imagina que o Banco Central vai continuar subindo as taxas de juros, inclusive além desses 200 pontos base que foram aí sinalizados pelo Copom, né? O mercado espera sim que o colegiado, né? Porque a gente está falando muito do Galípolo, mas a gente tem um colegiado ali que em sua maioria foi indicado pelo presidente Lula e esse colegiado tem dado mostras de que vai tomar uma decisão técnica e é isso que o mercado acredita. Do lado da política monetária, a preocupação do mercado não é tão grande quanto é do lado da política fiscal. Ô Marcela, agora, ok, né? Tem todas as sinalizações do Galípolo, o mercado otimista em relação à gestão dele, mas vai adiantar? Né? É o tal da dominância fiscal, né? Que é o termo que entrou na moda. Uhum. A gente cobre política, aprendeu também a desenvolver esse termo. Vocês trabalham há muito tempo com esse tema. Mas, na sua percepção, estamos já sob um regime de dominância fiscal? Ou seja, nada do que o Banco Central fizer vai adiantar para conter a inflação? Ainda não, mas é uma preocupação muito válida, né? A dominância fiscal acontece quando o Banco Central, ao invés de se preocupar puramente com o que vai acontecer com a inflação no momento em que ele toma a decisão de política monetária, ele precisa também se preocupar com as implicações da decisão de alta de juros sobre a política fiscal. Dado que a gente tem uma dívida pública crescente, uma alta de juros elevam também a dívida pública, elevam o gasto do governo. A gente ainda não está nessa situação, mas certamente a gente pode caminhar para isso caso a política fiscal não seja resolvida. Vale lembrar que o presidente Lula sancionou a LDO, né, nessa virada do ano, e ele indicou que a meta do superávit continua ali no equilíbrio, né? Que a meta é do 0 a 0 no superávit, no resultado primário do ano de 2025. Se o governo não fizer nada para perseguir essa meta, aí a gente pode ter um cenário de piora e aí a dominância fiscal. O que seria preciso fazer, Marcela? Qual o sinal? Seria uma segunda fase de um pacote fiscal? Seria desindexar salário mínimo da receita corrente líquida, do crescimento do PIB, desindexar saúde e educação? O que seria uma boa sinalização nesse sentido para evitar esse cenário de dominância fiscal?
É necessário uma segunda fase desse pacote, mas não adianta só vir um pacote. Ele precisa ser robusto, no sentido de que traga alguma economia para as contas públicas, e ele precisa ser bem comunicado. Uma grande falha do pacote anterior foi a comunicação. Ele veio com o ministro da Fazenda anunciando desoneração de impostos, em um momento em que o governo precisava anunciar a economia de gastos. Então, ele precisa, sim, ser bem comunicado e precisa dar a impressão de que todo o governo está ali comprado com isso. É claro que o mercado gostaria de um pacote que levasse o resultado primário para 2% do PIB no campo positivo, mas se a gente tiver algo que coloque o resultado primário dentro da meta, já vai ser bom o suficiente. E as sinalizações importantes também vêm para o longo prazo, né? Se houver algum tipo de desindexação que limite o crescimento dos gastos públicos, especialmente os gastos obrigatórios, isso seria uma sinalização excelente para o mercado, porque a gente tem que lembrar que a questão fiscal é algo que a gente discute há muito tempo e se não houver uma mudança, né, reformas não só no tamanho do gasto, mas em como esse gasto é composto, a gente vai continuar falando disso pelos próximos anos também. Daniel? Caio, é importante a gente destacar sempre que a autonomia, a independência de Gabriel Galípolo, como de resto dos demais integrantes da diretoria do Banco Central em relação ao governo, não é um favor, não é uma concessão dada pelo governo ou pelo presidente da República. Isso está garantido em lei, é uma decisão do Congresso Nacional e, em última instância, da sociedade brasileira. Agora, é óbvio que um presidente do Banco Central ou um diretor do Banco Central sempre pode abrir mão dessa independência e se deixar pressionar, se deixar cooptar pelo governo. Isso pode acontecer, embora não seja saudável. Não vejo, Gabriel Galípolo tentou sempre separar muito bem isso, né? Está se esforçando, não vai querer jogar no lixo essa credibilidade que ele alcançou nos últimos meses, por meio de todas essas declarações aqui que a gente repassou. Agora, é muito importante que isso ocorra num momento mais difícil, porque a gente está num cenário em que pesa essas duas altas de 1 ponto percentual que estão contratadas, talvez chegue um pouco além. Esse ciclo de aperto monetário é um ciclo iniciado debaixo da presidência do presidente anterior. E vai vir em algum momento pressão deste governo para que na gestão Galípolo haja o fim desse ciclo e o início de um outro ciclo de baixa o mais rapidamente possível. Ô Daniel, e é nesse momento que vai ter que se provar a independência de Gabriel Galípolo. Mas eu queria te ouvir se esse cardápio que a Marcela coloca, se ele está no radar do governo, porque a minha percepção é que não. A minha percepção, na verdade, até enquanto repórter político, é muito mais o oposto, né? Que a guinada que o governo vai dar é muito mais no sentido de expandir, né? Gerar um expansionismo fiscal, gastar mais conforme se aproxima a eleição de 26, do que o contrário. Eu estou com você, acho que esses ajustes mais rigorosos tendem a ficar para 2027, independentemente do governo. Vejo a preservação do status quo, não que todos no governo compartilhem dessa visão. Vejo a equipe econômica, sim, ciente da necessidade de algum tipo de ajuste, mas nenhum apetite da ala política para comprar esse ajuste, a não ser que a gente tenha um agravamento do cenário, com o dólar caminhando para um outro patamar. Aí estou falando de mais de R$7, porque aí realmente isso tende a se tornar mais impopular para o governo. Do contrário, se não houver um agravamento dessa situação mais visível, eu não vejo o governo gastando seu capital político antes das eleições presidenciais. Ô Marcela, tanto eu quanto o Daniel também, a gente aposta ali numa manutenção, né, desse status quo. O governo não deve mandar uma segunda parte de pacote de corte. Neste cenário, e considerando tudo que vem aí de instabilidade política, econômica, mundial, né, com o Donald Trump assumindo, aumento de protecionismo, guerras comerciais, como que a gente deve atravessar esse ano de 2025? Mantendo esse desequilíbrio fiscal, aumento de dívida pública e a instabilidade econômica externa?
A gente tem, caso o governo não faça nada, certamente a gente vai chegar no final desse ano com um dólar ainda muito elevado, né? Não tem o que poderia segurar esse dólar, ou o que poderia levar esse dólar lá para o patamar de equilíbrio, né? Perto de 5,60, 5,70, seria uma mudança da questão fiscal que só vai vir mesmo se essa alta de dólar pegar na inflação e pegar na popularidade do presidente. Mas vale lembrar que o dólar está tão puxado assim, né? A gente teve uma valorização da moeda americana também por conta da questão externa. A gente tem o Donald Trump que vai assumir agora em janeiro, mas já tem falado ali que vai colocar em prática algumas de suas promessas que têm caráter inflacionário. Se a gente tiver, por exemplo, tarifas maiores nos Estados Unidos, os produtos chineses chegam mais caro, isso pega, né, na inflação ao consumidor final e certamente vai fazer com que a queda de juros que já começou lá nos Estados Unidos seja mais lenta ou seja até interrompida. Juros maiores nos Estados Unidos significam um dólar mais forte. Além das questões de tensões geopolíticas, enfim, que também geram a fuga para o dólar, que é a fuga para a segurança. Então, a gente tem fatores que levam a gente a acreditar que o dólar deve ficar ali nesse patamar acima de R$6 até o final do ano, e o que poderia interromper isso seria esse pacote versão 2025 que poderia ajudar, mas também acredito que isso só vai acontecer se a inflação pegar na popularidade do presidente. Daniel, você sente o governo preparado para esse cenário de turbulência externa? Muito pouco, Caio. Infelizmente, muito pouco. Eu acho que as coisas podem acabar recebendo algum tipo de resposta na base do tranco mesmo. Quer dizer, se o dólar tem uma nova escalada, se a inflação de alimentos, que hoje está mais alta do que a inflação média, mas se a inflação de alimentos passar ali da casa de 2 dígitos, caminhar para mais de 10%, aí, a partir dos impactos políticos e ameaçando a corrida eleitoral em 26, aí sim o governo pode agir. Bom, eu queria agradecer você, Marcela Kawauchi, né, da Lifetime Asset, economista-chefe, já esteve conosco aqui. Volte sempre, esse ano você volta aqui também. Claro, né? volto sim. Obrigada. Tá bom, muito obrigado e feliz ano novo para você e para sua família. Obrigada.